Rapaziada, esse camarada aqui do canal do Fluminense, o canal Sentimento Tricolor, há uns 2 anos atrás foi lá no Charla Podcast e o YouTube recomendou pra mim esse vídeo que eu achei muito engraçado, maravilhoso, dele explicando por que ele tem ranço de jogadores que foram revelados pelo Fluminense e foram pro Flamengo, como Marinho, Pedro, Gerson e Ayrton Lucas. Se liga aí. Se formou, né? O Flamengo tem o Ayrton Lucas, tem o Pedro, tem Gerson. Os três. Hoje os três. Esses jogadores, como é que você olha pra eles assim hoje? Cara, eu tenho bastante ranço, assim, deles. Eu vou te explicar o porquê. Cada um deles, tá? Individualmente. Não é por ter se transferido, não, pro Flamengo, não. O Ayrton Lucas, Ayrton Beijinho, né? Moleque de Xerém, começou a despontar muito. Um dos melhores, se não o melhor lateral do Brasil hoje, hein? Em breve, até o Marcelo entrar em forma. Não, o moleque tá jogando muito. Ele já jogava muito na época do Fluminense. Não é à toa que foi uma excelente venda. O Fluminense, nos últimos anos, não tem vendido bem, mas foi um dos jogadores... Ayrton Lucas melhor do que Marcelo, pô. De jeito nenhum. Aí, agora. Agora? 2023. Nesse momento, sim. Mais rápido ele é. Daqui a pouco tem o cara a cara. Daqui a pouco tem o cara a cara. Mais rápido ele é. Não, ele pra mim é o melhor jogador do Flamengo do ano, assim. O Ayrton Lucas tá jogando demais, mas ele, cara, e não tem problema nenhum, tá? Se você pegar 80% ou mais dos moleques de Xerém, não torcem pro Fluminense. E tá tudo bem, cara, faz parte. O Flamengo é o maior torcedor do Brasil, vai ter mais torcedores em todos os clubes. Mas uma situação criada pelo momento que o Fluminense vivia, que é até melhor não é isso hoje. não, Beto. Vender. Ele saiu do Fluminense num dia... No dia seguinte, ele apagou todas as fotos dele com a camisa do Fluminense no Instagram. Entendeu? Então, acho que você precisa, no mínimo, ter gratidão, cara. O clube te formou, botou a comida na mesa dele. Eu acho que não precisa ser tão radical assim. Mas tudo bem, é problema dele. É o direito que ele tem. E eu também tenho o direito de ter o ranço dele. Então, eu não gosto do Ayrton Lucas por esse motivo. Antes ele vir pro Flamengo. Não, antes. Quando aconteceu isso, eu já tomei o ranço dele. E aí, a vinda dele pra mim pro Flamengo foi indiferente. Porque eu falo com a minha galera que essa aqui foi a última camisa que eu coloquei o nome, tá? Mas aí depois eu não cumpri a promessa que eu botei o nome do Cano na camisa 14. Mas eu vou perguntar pra Raíssa desse cara aí daqui a pouco. E aí, cara, eu sempre falo pra minha galera lá no canal o seguinte, não idolatrem pessoas, idolatrem a instituição, porque o jogador passa e o clube fica. Então, quando o jogador sai do Fluminense, pra mim, esqueço e vou focar em quem tá aqui vestindo a nossa camisa e representando o Fluminense. Sim. O Gerson, cara, é um outro caso. Acho que foi o pai dele. Ela lembrou do Marinho, que eu tinha esquecido. Marinho é revelado. Mas o Marinho, cara, ele passou em Xerém muito no iniciozinho. Então, muito pra mim, rápido, sinceramente, também nem tá bem no Flamengo. Também nem marcou. O Marinho, sinceramente, não tem nada nem contra nem a favor dele, não. Vai que ele guarda no domingo, hein? Contra. Imagina, Marinho. A chance de ele marcar não é contra, né? Mas Fla-Flu também é o clássico dos heróis improváveis. Totalmente. Lembra do Guerreiro lá do... Botinelli, lembra? Botinelli e do Guerreiro antes dele. Max Biancucci. A gente ganhou a Taça Guanabara com o gol do... O Dinei fez gol em final, né? Moleque Pirani, pô. Não fez o gol do título da Taça Guanabara. Pirani. O Fla-Flu é o caso mais do imponderável, totalmente. Mas voltando a falar do Gerson. O Gerson, mesmo depois de ter sido vendido pra Roma, toda vez que ele vinha no Brasil, ele vinha assistir o jogo do Fluminense do Maracanã. Ganhava camisa, botava camisa, só pesquisa nas redes sociais aí. E aí, a partir do momento que ele veio pro Flamengo, o pai dele começa a dar um monte de declaração e falou que o Gerson chorava pra ir treinar no Fluminense. Que ele detestava Xerém, que ele não gostava. Porra, cara, isso é muito pesado. O Fluminense revelou ele pro futebol profissional. Repito, assim como o Ayrton Lucas, botou comida na mesa dele. Então, eu acho que algumas coisas, por mais que sejam verdades, elas não precisam ser externalizadas em respeito à instituição, cara. A instituição, as grandes instituições do futebol brasileiro, elas estão acima do torcedor, do jogador, acima de qualquer coisa. E do Pedro, cara, o fato dele ter... Essa história dele ter chorado. Pelo amor de Deus, quero jogar no meu clube do coração. Porque sabendo que o avô dele é tão rubro-negro, mas tão rubro-negro, que não assistia os jogos dele pelo Fluminense. Que se ele fizesse gol lá, a torcida dava parabéns, mas não assistia. É mesmo? Não sei se é verdade, se esse relato é verdadeiro, mas uma pessoa que conhece o Pedro desde pequeno falou que o avô dele é tão fanático que, claro, torcia pra ele fazer gol, mas não conseguia assistir ele jogando pelo Fluminense porque tinha um desgosto, porque queria ver ele no Flamengo. E até aproveitando isso do Pedro, acho que é a primeira decisão, independente do peso que a gente dê pra decisão, que o cara do Flamengo não é o Gabigol, é o Pedro, né? É o Pedro.
Porque até na Libertadores passada, que o Pedro foi o rei da América, o Gabigol... Tanto que ele fez o gol dele, né? Agora, todo mundo falava dele. Agora, nessa decisão, todo mundo... o Pedro já fez no primeiro jogo e a expectativa do Flamengo é de novo o Pedro no segundo jogo. Mas só deixando claro, tá? Nenhum desses 3 citados aqui desrespeitaram o Fluminense depois foram pro Flamengo. Eu digo com palavras, provocação. O Pedro faz o gol dele lá, comemora do jeito dele e tal. Não tem provocação, não tem falta de respeito com a instituição vestindo a camisa do Flamengo. É coisa de torcedor, né, cara? Eu sou torcedor. E aí, por esses 3 motivos, são jogadores que eu tenho ranço e... Mas também não desejo mal, não quero que se machuque, nada disso. Apenas que não tenham sucesso jogando principalmente contra a gente. Mas tomamos gol dos 2, né? Cara, imagina como é que deve ser pra esse cara ser torcedor do Fluminense e ver o Pedro, e ver o Gerson e o Ayrton Lucas jogando no Flamengo nos últimos anos e conquistando coisas e fazendo gols em cima do Fluminense. Deve ser muito ruim. Você vê que os caras jogaram, foram revelados pelo Fluminense, jogaram no Fluminense, foram vendidos pra fora, voltaram pro Flamengo, escolheram estar no Flamengo e dizem que são flamenguistas desde criancinha, cara. Deve ser muito ruim pra esses caras, deve ser muito ruim. É uma coisa que a gente, como torcedor do Flamengo, não passa, porque a maioria dos jogadores que chegam aqui dizem que são torcedores do Flamengo, né? E os que saem também, que a maioria dos torcedores são flamenguistas, né? Então deve ser muito ruim, cara, tá na pele desses caras de ver, poxa, jogadores que você revelou tendo sucesso no seu rival e fazendo gols em cima de você. Esse é um podcast antigo, né? Como eu já falei, de 2023. O Ayrton Lucas, na época, realmente, nessa época era o nosso melhor jogador. Na época do Vitor Pereira, né? Ele era o nosso melhor jogador, foi até pra seleção brasileira. Um podcast já de 2 anos atrás. Mas é o sentimento que o torcedor tricolor tem até hoje, dos jogadores que eles revelaram e estão tendo sucesso no Flamengo. O link do vídeo tá aqui na descrição do canal do Charla Podcast. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!